Agora eu estou aqui com o projeto em si, tá? O projeto CMS. A gente não está falando mais de gerar projetos de projetos. Inclusive, esse vídeo aqui ele é mais um opcional para quem quiser entender como a ferramenta de fato funciona ali por trás de tudo que acontece. Bom, o primeiro ponto é que ela é uma ferramenta que ela trabalha com Node, ela trabalha com scripts separados, ela trabalha com o Next para executar aquela parte do front-end. E ela trabalha também com o Node ali na API do Next, tá? Bom, primeiro ponto aqui da biblioteca. Ela trabalha com uma quantidade até grande de dependências, mas quando ela é levada para um projeto final, quando você utiliza ali o build do projeto, ela é colocada como uma dependência de desenvolvimento, porque você só precisa dela local. Então não faz sentido colocar isso aqui no build final para pesar o projeto à toa, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente sempre executa aquele comando de npx, né, npx@devbr, cms, ele cai nesse post install. E aí ele utiliza tudo que está aqui dentro, ele utiliza o index para trazer isso aqui como um bin. Esse trechinho aqui ele é muito importante para que você consiga utilizar ele via npx, tá? Porque aí ele vai para uma pasta bin dentro da Node Modules, ele fica aqui dentro, e aí ele fica disponível para você utilizar ele como um comando. Então, inicialmente, ele vem nesse projeto, tá? Ele cai aqui dentro, no post install. E esse post install ele também chama mais algumas coisas. Ele chama a parte aqui de escrever alguns arquivos que são ignorados de forma natural dentro de um npm-rc, por exemplo, um arquivo gitignore que eu preciso levar, eu não consigo publicar ele ali, eu preciso ficar fazendo algumas coisas para reescrever ele no momento da publicação. E aí eu preferi fazer um scriptzinho que reescreve alguns arquivos ocultos ou escreve alguns arquivos que precisam ser ignorados. O env7 ele cria aqui a variável de ambiente, né? Então todo aquele promptzinho de começo ali para gerar a variável de ambiente, ele vem desse arquivo. O nome do projeto também, ele altera aqui o package.json, né? Ele faz algumas perguntas e altera aqui dentro o package. E aqui ele faz uma atualização de versões. Então, algumas versões, quando você instala, ela vem com asterisco. Eu não sei se eu vou ter nenhuma aqui. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Mas ela vem para o package com um asterisco, né? E esse asterisco é uma versão não definida, ele vai pegar a última disponível, basicamente é isso. Só que depois que instala, ele substitui aquele asterisco por uma versão fixa, para que você não tenha, por exemplo, um break change ao tentar instalar a última versão, sendo que seu projeto foi criado há 3 anos atrás, por exemplo. Então ele é utilizado para isso. Bom, essa parte do post install ela é utilizada para isso. As úteis eu não vou passar tanto a fundo aqui por cada um dos itens, eu vou passar mais pelo core das informações. Types também não vou passar, a parte de helpers aqui também acho que não tem tanta necessidade. A base, tudo que está aqui dentro é o que vai para a raiz do projeto que o usuário criou. Então, todos os arquivos disponíveis aqui, tudo que você insere aqui dentro, ele é jogado lá quando o usuário cria o projeto. Ó. Então, aqui também, alguns deles vêm em HBS, tá? Em handlebars. O fato dele estar em handlebars aqui é mais para evitar erro de TypeScript no momento do build, para eles não serem identificados como tipagem. Eu sei que dava para ignorar esses arquivos no TypeScript, eu poderia, mas não fez tanto sentido, até porque se eu quiser utilizar alguma variável aqui dentro, eu já deixei meio pronto. Alguns arquivos, inclusive, eles não têm seu tipo alterado, tá? Alguns são JS mesmo, eu não alterei. Alguns eu precisei manter ele inalterados, porque ele sempre compila HBS para TS. E no caso aqui, se eu quero um arquivo JavaScript, se eu colocasse um HBS, ele transformaria num TS também. Só que esse arquivo aqui não tem tipagem nenhuma, então eu mantive como JavaScript. Mas estou mostrando também para falar que isso aqui não faria tanta diferença. É mais para uma questão de convenção mesmo, para tentar manter o mais livre de erros possíveis. Aqui também os arquivos do Jest são todos JavaScript também. Eles não têm nenhum tipo de conversão. Mas é isso. Tudo que está dentro da pasta base é o que vai para o projeto do usuário, do desenvolvedor, quando ele gera um projeto utilizando a ferramenta. Ah, aqui dentro, em Generators, é basicamente o core do sistema inteiro, tá? Tudo que acontece ali no momento da geração de código, ele está aqui dentro.
E aí é um arquivo bem extenso, então esse index aqui ele é um arquivo de 500 linhas, é um arquivo bem longo, mas é um arquivo que não tem tantas coisas assim. O que ele tem de maior, de mais complexo, é a parte de coletar o esquema. Então ele pega a routes do usuário ali. Esse routes aqui ele não serve para nada, tá? Eu só deixei ele aqui porque eu rodo ele de vez em quando para fazer um teste na minha máquina. Então eu deixo essa pasta para ele conseguir identificar alguns módulos na interface visual e também para conseguir funcionar aqui em alguns comandos que eu preciso executar para teste. Mas a parte mais complexa é essa, tá? Então ele acessa a pasta routes, ele coleta todas as informações, ele coleta a tabela, ele coleta a config, ele vai coletar a privada e a pública também. Ele vai fazer algumas verificações. Aqui, por exemplo, está tentando definir rota privada e não tem um modelo de autenticação. Ele não colocou lá uma coleção de autenticação e está tentando gerar coisas com autenticação. Aqui é onde eu alimento tudo com as propriedades default. Então, ele substitui o que o usuário insere. Na verdade, ele itera sobre elas, né? Então, ele utiliza as duas em conjunto. Mas aqui ele basicamente era todo, coleta toda a informação. E aqui ele executa vários escopos. Então, o primeiro escopo que ele executa é um escopo de instalação. Então, ele vai instalar tudo que precisa ser instalado. O segundo aqui, ele vai gerar os models. O terceiro, ele vai colocar as propriedades que precisam ser ocultadas. Então, ele gera uma a uma, cada um dos itens, ele vai gerando aqui separadamente, até para poder facilitar o entendimento. E aí tem alguns logs aqui também de tempo de execução. Isso aqui eu fiz uma vez para monitorar quanto tempo cada etapa estava gastando. E acabou que eu gostei e deixei aqui também no build final para poder fazer alguma eventual manutenção. Se tem alguma etapa que está tomando muito mais tempo que outras, aí a gente consegue ver. Bom, esse é o arquivo index principal. Aqui estão as propriedades default, tá, de cada endpoint. É um arquivo JSON simples. Mas aqui cada um dessas etapas, elas são executadas nesses steps aqui, ó. Então eu tenho em cada um desses itens o step de documentação, o step de carregar a rota, o step de fazer o setup do jest. Então cada um desses itens faz uma etapa específica do sistema, tá? Uma escreve testes, uma atualiza as versões do módulo. Cada uma delas faz esses itens. A parte aqui de clean é a responsável por verificar o que está sobrando no projeto. Então, se você tem módulos não identificados, se você tem pastas ali que estão vazias, tudo isso ocorre por essa etapa aqui. Eu não vou passar por tudo, tá? Mas só para explicar o que cada uma faz. A parte de types é a responsável por exportar os tipos. Quando o usuário lá na parte visual clica em exportar tipagens, são esses 5 arquivinhos aqui que fazem esse processo de exportação. E a parte do plop, que é uma ferramenta que chama plop.js. Ela basicamente pega os templates, então ela pega o template aqui de uma coleção, insere isso dentro do sistema e aqui ele tem todas as variações disponíveis dos templates. Ó. Então aqui que fica todo o código que é mapeado para dentro do sistema e aqui ele fica em formato de template e aí ele também tem a substituição dessas informações. E aqui, por exemplo, um item mais complexo, ele tem várias validações, né? Isso aqui vira um código bem simples no final para o usuário, mas aqui dentro a gente verifica se tem campos que são únicos, se tem campos que são relacionais, se tem propriedades que devem ser encriptadas, então ele faz todas essas condicionais para inserir. E junto com isso também ele faz mais coisas, né? Ele vai em cada um dos itens, a parte de testes também ele é cheio de condicionais aqui dentro para fazer as verificações. Ó. Então, no final, os arquivos de template eles tendem a ser maiores do que os arquivos finais. Porque aqui os templates eles cobrem todas as variações possíveis do sistema. Essa é a parte de geração, tá? Então, sempre que precisar trabalhar em algo que o código gera, é nessa pastinha de scripts aqui. E aí na source, a gente tem a parte do Next. Eu não vou entrar tanto assim na parte do Next, porque se trata de um front-end bem simples. Mas basicamente o que ele tem de mais complexo aqui é o trabalho com a própria API, porque essa API monitora todas as pastas que estão dentro de routes, tá? Então tem alguns endpoints específicos aqui para trabalhar com essas pastas, e o outro que a gente tem é um que consome aí
o NPM para consultar os pacotes disponíveis. Então, naquela telinha de configurações, quando aparece lá carregando e depois aparecem os pacotes, é esse endpoint aqui que faz aquela verificação, tá? E por isso também que é importante o processo de setup inicial, porque ele utiliza o token do seu PC mesmo, o seu token nativo, para fazer aquela listagem. Então, tem uma etapa de instalação de pacotes, né, que vem antes de tudo isso aqui que eu estou mostrando. Nos vídeos iniciais aí eu já falei sobre isso, mas é por isso que você precisa dela também. O que temos de mais diferente aqui nesse Next, nesse caso, é a parte do Start. Eu tenho diferentes servidores aqui para produção, para desenvolvimento, e eu tenho um servidor também customizado. Isso aqui porque aquele terminal que vocês vêm executando lá, aqui na tela, deixa eu fechar aqui. Aqui quando eu dou um start, por exemplo, ele não vai startar porque está pausado, mas esse terminal aqui, ele funciona via WebSocket. Então, por que que funciona assim, tá? O terminal ele executa comandos nativos. Um sistema web não tem acesso diretamente ao seu terminal do seu computador, até por uma questão de segurança. Então, o que que ele faz, né? Você abre um script ali e ele chama o back-end. O back-end identifica essas pastas no seu computador, no seu arquivo ali raiz, tá? Então, o back-end do Next faz isso. E essa comunicação acontece via socket. Então, quando eu digito algo no terminal, ela dispara via socket para o back-end do Next e o back-end executa o comando no computador. Então, por isso que precisa desse trabalho com o WebSocket aí. Mas bom, o projeto é um pouco complexo, tá? Devido a essa, né, grande quantidade de fases que ele passa, as informações que ele tem, mas é tudo uma questão de onde você precisa atuar. Se você quer fazer uma alteração, se você quer inserir um novo processo, no caso aqui é o arquivo de processos, né? Então novos processos são sempre aqui, mas é mais uma questão de entender onde você realmente precisa atuar ou fazer algum tipo de manutenção. Fora toda essa pasta aqui, a gente tem as documentações, né? Então aqui dentro tem vários readmes, arquivos de exemplo também, esses que ficam presentes aqui na documentação do CMS, ó. Então vocês podem, quando você clica aqui, nesse caso vai te levar para a web, mas na web ele acessa são essas pastinhas aqui de documentos. Bom, eu acredito que é isso também, tá? A publicação desse pacote aqui, ela também é teoricamente simples, porque a gente precisa mudar a versão e subir, né, na branch main. Então, sempre que cai na main, ela acaba publicando. Mas é isso. Eu acho que não tem mais grandes informações também. Um arquivo de variáveis de ambiente aqui, mas em JS para pegar alguns paths padrão, para executar alguns comandos do terminal também. Mas nada que seja tão, nesse caso aqui, tão complexo assim. Mas é isso, tá? Eu queria mais mostrar como que é a estrutura base aqui do sistema, como que ela funciona para eventuais manutenções, ou caso alguém também identifique algum problema que aconteceu e queira, né, explicar de forma mais simples em que momento foi, e aí às vezes até corrigir também, fazer algum tipo de correção. Então eu queria passar um pouco por aqui, beleza? Então é isso, eu acho que com essas informações todas aí já é possível, né, trabalhar em cima do projeto. Acho que eu passei por todos os pontos principais ali. Talvez eu tenha me esquecido de algo, alguma pequena informação, mas acho que é o suficiente. Beleza? Então é isso. Valeu!